A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é Bruninha. E na devocional de hoje trataremos um assunto relacionado à lição 12, a rebelião de Absalão. Este assunto é: os filhos devem obedecer aos pais, cujo texto base encontra-se em Efésios 6, 1. Porém, eu lerei de Efésios 6, do 1 ao 3, que diz assim: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Bem, a partir destes versículos nós podemos ter uma ideia do desejo de Deus sobre a vida de cada filho. Por quê? Porque se nós estamos hoje aqui, nós tivemos os pais que tivemos, tudo teve um propósito. E mesmo que nós achemos que não é certo obedecê-los em determinado momento, nós devemos ter a certeza de que sim, isto é o certo, obedecer é o certo, mesmo com qualquer circunstância que vier, porque Deus ordena isso, Deus manda fazermos isso em sua palavra. É um dos 10 mandamentos. Porém, em contrapartida, é um dos 10 mandamentos que vem com promessa. Temos uma promessa de que se nós fizermos isto que Deus nos pede, nós viveremos muito tempo sobre a terra. Nós teremos uma vida abençoada por Deus. E não há nada melhor do que ter as asas de Deus sobre nossas vidas. E nós temos alguns exemplos na Bíblia de filhos que não obedeceram seus pais. Começando com Adão e Eva. Deus deu tudo do bom e do melhor para eles. Um jardim vasto, com diversos animais ao seu redor. Uma paz, uma inocência que eu tenho certeza que muitos de nós desejamos hoje em dia. E eles jogaram isso fora por ambição, por desejo de se tornar igual a ele. E ao desobedecerem a ordenança de Deus, cujo era de não comer o fruto da árvore do bem e do mal, eles quebraram uma parte do seu relacionamento com Deus. Porém, Deus ainda assim foi misericordioso com eles, porque ele poderia muito bem tê-los tirado a vida e ter refeito tudo de novo, porque ele tinha poder para isso. Porém, ele amava Adão e Eva, e por conta disso, ele teve compaixão e apenas os expulsou da terra. Daquela terra maravilhosa, frutífera, ele os tirou de lá. E aplicou uma consequência, porque toda ação tem uma reação, e todo ato que nós fazemos tem uma consequência, seja ela positiva ou negativa. Se nós fazemos uma ação negativa, a consequência será negativa, porque a justiça de Deus não falha mesmo. E ainda que eles fossem filhos amados por Deus, eles tinham que pagar por aquilo que fizeram. E outro exemplo que nós temos na Bíblia que filhos que desobedeceram é o filho pródigo. O pai sempre deu tudo do melhor para o filho, o amou imensamente, mas ainda assim o filho quis conhecer como era o mundo fora dali, sair das asas protetoras do pai e conhecer o que o mundo tinha a oferecer. Nós muitas vezes temos esse desejo, principalmente eu tiro pro meu testemunho, que sou uma menina que fui criada dentro da igreja, e muitas vezes Satanás colocou na minha mente em querer conhecer o que o mundo tinha a oferecer, eu pensava que por algumas vezes que essa vida que eu tenho hoje em dia não seria a melhor para mim. Enfim, ele quis conhecer o mundo lá fora e, por consequência, desobedeceu ao seu pai. Nós deveríamos pensar com o exemplo que deu em Adão e Eva, né? Poxa, ele também tinha que sofrer suas consequências. E foi realmente assim. Ele sofreu a consequência dele. De uma forma que, mesmo pegando a herança do pai, a parte de sua herança, ele gastou tudo e passava fome, dividindo comida com porcos. Sabe o que é isso? Dividir sua comida com porcos. Desejar a comida que o porco comia. Desejar comer lixo, porque já não tinha mais o que comer.
Porém, o pai dele também foi misericordioso. Ele, quando viu seu filho se aproximando, não pensou duas vezes, o abraçou e preparou uma festa para o filho. Porém, mesmo com essa misericórdia, o filho também sofreu sua consequência, certo? O pai continuou o amando, mas ele pagou pelo que ele fez. Porém, no final, teve um final feliz porque o pai foi misericordioso. Outro exemplo que nós temos de desobediência, agora relacionada a EBD de domingo que vem, foi Absalão. O que acontece? Absalão foi filho do rei Davi. E Davi era um bom líder, um ótimo líder, um homem segundo o coração de Deus. Porém, enquanto pai, ele falhou em alguns aspectos. Como, por exemplo, sua filha Tamar fora violentada pelo seu filho Amnon. E ele não fez nada diretamente a isso. Não puniu seu filho, apenas ficou irado. Este ponto, a partir daí, Absalão começou a revoltar-se, a ter um sentimento ruim pelo pai, porque Absalão amava muito Tamar e o pai não tinha feito nada em relação àquilo, apenas ficado com raiva, da mesma forma que Absalão também tinha ficado. Porém, diferentemente do pai, Absalão matou Amnon em vingança e por conta disso saiu por de Jerusalém. Davi chorou amargamente pela vida que tinha partido, pela vida que tinha se extinguido de Amnon. Porém, ele, após um tempo, sentiu saudade de Absalão e pediu que ele voltasse. Então Absalão voltou. Porém, Absalão já não era mais um filho que nutria bons sentimentos pelo pai. Ele ligava apenas agora em vê-lo pagar pelo que não havia feito. E pelo que havia feito também, porque Davi pecou e a partir desse pecado ele acabou desestruturando toda a sua família, tanto emocionalmente quanto espiritualmente. E a partir disso, ele deu brecha ao inimigo para que tomasse o coração de Absalão e a partir disto ele planejasse uma revolta para o seu pai. Esta revolta se trata desde o capítulo 15 de 2 Samuel até o capítulo 18, que acontece o fim trágico dessa história. Bem, Absalão era um homem de beleza e formosura jamais vista em Jerusalém, era o homem mais formoso que possuía em Jerusalém. E ele também possuía um carisma, assim, muito grande. Então, ele acabou, com uma palavra aqui, outra ali, tomando todos os corações dos que estavam presentes em Jerusalém. E juntou o exército para que pudesse destruir o reino de seu pai e tomá-lo para si. Ele já tinha matado Amnon, que era o primogênito, e agora ele queria matar Davi, o seu pai. Então ele faz essa revolta, porém o Espírito de Deus ainda estava com Davi, certo? E ele venceu essa revolta. Porém, quando o seu exército for a destruir o exército de Absalão, Davi pediu para que poupassem a vida de Absalão, porque ele era o seu filho e ainda assim ele o amava, ou seja, ele foi misericordioso para com seu filho. E Absalão acabou numa fuga do exército de seu pai. Quando ele viu que tudo estava acabado, ele tentou fugir, porém ele não era formoso, ele tinha um cabelo enorme que pesava cerca de 2 quilos e ele cortava apenas uma vez ao ano, que era quando ficava pesado demais. Então ele tinha aquele cabelo que era visto como uma qualidade enorme, porém que no final acabou sendo a sua pedra de tropeço, digamos assim. Ele ficou emaranhado nos galhos da floresta pelos seus cabelos e não conseguiu
mais fugir. E a partir daquilo, o exército de Davi o viu e Joabe o matou com 3 flechas, da forma que eu tenho certeza que o Senhor permitiu, mesmo que não fosse o desejo de Davi. Amém? E quando Davi soube disso, também chorou amargamente. Porém, Absalão teve a sua consequência, a consequência de seu erro. Ele pagou pelo seu pecado, porque, como eu tenho certeza que todos sabem, o salário do pecado é a morte. Então não adianta nós tentarmos fugir e pensarmos que a misericórdia vai ser maior que tudo, mas o pecado tem a sua consequência. Assim também é conosco. Nós somos filhos que por muitas vezes nos rebelamos para com os nossos pais, principalmente para com Deus, e ainda que Ele tenha misericórdia, ainda que Ele nos ame, que eu tenho certeza que Ele nos ama de uma maneira extraordinária, porém ainda assim temos que pagar pelos nossos erros, pelas nossas consequências. Isso nos faz crescer, mas é muito melhor obedecer, sabe? Nós temos outro exemplo de obediência agora, de Abraão e Isaac. Abraão teve a ordenança de Deus para que matasse o filho seu filho primogênito não, seu filho amado, que era Isaac. E Isaac, ele também, quando foi subindo com o pai para fazer o sacrifício, ele pergunta: pai, ele mesmo segurava a madeira e a brasa que ele ia sofrer a ação, mas ele olha para o pai e pergunta: pai, nós temos a madeira, nós temos a brasa, mas cadê o cordeiro para fazer o sacrifício? E Abraão diz: Deus proverá. Ele tinha fé em Deus, ele acreditava que Deus não o deixaria passar por aquela dor tão profunda, não ia tirar o presente que ele tinha dado, não ia tirar a bênção que ele tinha oferecido a Abraão. Então Abraão continuou seu percurso e Isaac, em momento algum, também tentou fugir daquilo, tentou se rebelar contra o pai, porque o pai era um homem temente a Deus e ele sabia que se era a vontade de Deus, era o melhor. Essa é a importância da criação dos pais, fazer com que os filhos vejam o poder de Deus sobre a vida deles. Então, enquanto faltava pouco para que a vida de Isaac fosse oferecida a Deus, o anjo o para e diz: não faça isso, Abraão. E ele traz uma mensagem de Deus para Abraão que se encontra em Gênesis 22, 16 ao 18, que eu lerei aqui. E o anjo disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então, amados, quando nós vemos este exemplo de obediência, nós devemos nos inspirar, porque Abraão obedeceu a Deus, o seu pai, sem pestanejar, e por conta disto, a sua consequência foi ter estas bênçãos enormes derramadas por Deus sobre sua vida. Então foi como eu disse anteriormente, toda ação tem uma reação, e quando nós fazemos uma consequência boa, nós também temos, quando nós fazemos um ato bom, nós também temos uma consequência boa. Então, irmãos, que nós tenhamos em nossa mente que obedecer é um mandamento de Deus, obedecer aos nossos pais é o que Ele ordena, é o que Ele deseja, e quando nós o fazemos, nós seremos abençoados grandiosamente. Porém, quando nós não o fazemos, nós teremos graves consequências. Fiquem na paz.